Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje no capítulo 30 de Gênesis, a continuação de Jacó encontra-se com Raquel. Os filhos de Jacó, né? E agora vem a sequência. Vamos lá? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali, grandes lutas. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, ele chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrakas no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia. Ele disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido. E chamou-lhe Issacar. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Ele chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, ele chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu
e deu à luz um filho. E disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi. E partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Amém. Glória a Deus. Então vemos bem aqui nesse capítulo, na sequência, né, de Jacó, que se encontrou com Raquel, o encontro dos dois. E no capítulo 29, né, nós estamos lendo 30, depois Lia e Raquel, e já os filhos de Jacó com Lia, né, que foi dada por esposa a Jacó por primeira, antes daquela que ele queria, que era mais nova, a Raquel, que era mais bonita, que ele gostou mais dela do que a Lia, que era a filha mais velha do seu tio Labão. Mas como costume da terra, ele agiu enganosamente, né? Enganando Jacó, né? O costume da terra era ter a filha mais velha em primeiro lugar. E assim ele deixou a Jacó a trabalhar mais 15 anos pela outra filha que ele amava, a Raquel. E Jacó assim o fez e trabalhou mais 15 anos para o seu titio Labão. E nesse decorrer aconteceu muitas coisas que nós vamos lendo, exortando e ensinando você que está assistindo aos meus vídeos no YouTube. Então é bem claro, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar, dar a luz? Não é ele que mandava, né? Tem que clamar ao Senhor quando nós queremos alguma coisa. Não é o marido, não é a esposa, não é ninguém, nem o ministério, nem o meu irmão fulano, ciclano, que vai te dar uma vitória, né? Nós almejamos, nós buscamos de Deus em orações e para Deus pedimos. E tudo o que pedirmos nos será concedido, se for para a edificação da sua obra na face da terra, da sua igreja na face da terra. Não para os nossos próprios deleites e desejos. Pedirmos coisas porque nós gostamos, a nossa carne deseja, nós gostamos e pedimos. Então pedes e não recebereis, porque pedes coisas vãs, que não são coisas importantes para a obra de Deus. Não recebereis, almejais e não alcançareis, sereis frustrados nos vossos desejos vãos, te diz o Senhor. Glória a Deus. Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Bila era a serva dela, a empregada dela. E ela não dava luz, ela deu a serva dela. E Jacó conheceu e engravidou a ela, a Bila. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou. Julgou quer dizer Dan. Dan quer dizer julgou.
julgar. Ela foi julgada e Deus deu o filho para ela. Na mente de Deus, né, pelo ver de Deus, ela mereceu, né, a ter esse primeiro filho. E Deus concedeu a sua petição. Que ela clamou a Deus. Exatamente o que o marido dela falou: eu sou o dono da fecundidade. Vai lá e pede a Deus, o Senhor que é o dono de todas as coisas, e não eu que sou um simples homem. Louvado seja o Senhor. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho, a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali, que quer dizer grandes lutas, grandes combates. Não é isso, meus queridos e amados irmãos e irmãs? Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: fortunada, Gade. Gade quer dizer afortunada. Esse foi o nome que Lia colocou no seu filho Gade, afortunada. A Lia era mais forte do que Raquel para ter filhos, porque Jacó preferia a Raquel. Mas, como sempre, Deus não faz o que a nossa carne almeja, o que a nossa carne gosta. Deus sempre faz o que a nossa carne não gosta. No caso de Jacó, a Lia era mais fecunda e deu mais filhos para Jacó. Raquel, no segundo filho, morreu. Benjamim, quando ela teve Benjamim ao caminho de Efrata, que é Belém, ela veio a falecer. Ela era fraquinha para parto. Ela teve um filho, no segundo ela morreu. Já a outra irmã dela teve 7 filhos. E mais 2 através de Bila, 9 filhos. E ela teve 2, 9, 10, 11. Né? 7 filhos, 7, mais 2 dela, 9, e mais 2 da serva, 9, 10, 11, então ela teve 8 filhos, né? A Lia teve 8 filhos, 8 com 2 do servo, 10, então teve 7 filhos. 7 filhos, mais 2 da serva, 9. Mais 2 da serva de Raquel, 11. Mais 2 de Raquel, 13. 13 filhos, só que um desses filhos era Diná, que era uma mulher, uma menina. Então veja bem, 7 filhos só de Leia. Nós não temos nada decorado, né? Tudo na mente. Louvado seja Deus. Se der alguma falhinha, né, a gente conserta em nome de Jesus. Mas fica tudo bem explicado. 7 filhos de Lia, não é? Mais 2 da serva, 9. Depois 2 da serva de Raquel, 11. Mais 2 de Raquel, 13. Desses 13, 12 eram meninos e uma era menina, a Diná. Então foram 13 filhos de Jacó, não é? Com as suas esposas e as suas servas e suas esposas. Glória a Deus. Então o último que eu estava lendo foi Gade, que é filho de Lia, através da sua serva Zilpa. Gade quer dizer afortunada, é uma pessoa enriquecida de felicidade, de alegria, por gerar mais um filho,
para o seu marido e se tornar a predileta do marido. Louvado seja Deus! Então elas tinham essa disputa entre si, né? Gerar os filhos e ser mais querida e preferida do marido. Eles disputavam, como nós vemos aqui, que Rubem foi buscar as mandrágoras, não é? Eles disputavam, né? E a Raquel pediu as mandrágoras, né? Concedendo que aquela noite Jacó poderia dormir na casa de Lia, né? Junto à cama de Lia, ao quarto de Lia. Creio eu que cada uma tinha o seu quarto, né? Tinha a sua tenda, a tenda de Lia, a tenda de Raquel. Não habitavam todas juntas na mesma tenda, né? Mas cada uma tinha a sua tenda. Louvado seja o Senhor. Então disse Lia: é a minha felicidade, né? Afortunada, a felicidade dela, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azer. Esse foi um outro filho, né? Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, né? Boa ventura. Então essa é a felicidade, bem-aventurado, que é a pessoa que tem sorte, o bem-aventurado, né? Uma pessoa que tem sorte, uma pessoa bem-sucedida é um bem-aventurado. Então ela colocou o nome do filho dela, o segundo, por Zilpa, sua serva, de Azer, que é bem-aventurado, venturada, venturado. Não é isso, meus queridos e amados? Glória a Deus. Então depois veio Rubem, já teve os seus filhos, já agora vem Rubem, já o mais velho, primogênito de todos os filhos, saiu ao campo e apanhou as suas mandrágoras, que é aquele mel, aquela fruta que dá aquele mel, não é? A terra que mana leite e mel. Não é o mel de abelhas, é o mel das mandrágoras. Ele tem um suco tão doce quanto o mel. E Raquel desejou aquelas mandrágoras e pediu para ele as mandrágoras. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho, e é um fruto muito gostoso. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho. Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Ele deitarás contigo esta noite, ficarás contigo esta noite. Então dá para entender que cada uma tinha uma tenda, moravam separados. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia. Ele disse: esta noite deitarás, me possuirás, deitarás comigo, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu, deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar, que quer dizer recompensa, recompensou, não é isso? Nesse dia que a Raquel pegou as mandrágoras, eles
Eles fizeram o amor, né, irmãos e irmãs? E ela veio engravidar, né? E teve um filho, a Issacar, que quer dizer recompensa. Ela foi recompensada. Por isso ela colocou o nome do filho dela de Issacar. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Ele chamou Zebulon. Glória a Deus. Glória a Jesus. Permanecer, louvado seja Deus. Depois disto, deu à luz uma filha, ele chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, a minha vergonha. Ele chamou José, que quer dizer aumentador. Louvado seja Deus. Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão faz um novo pacto com Jacó. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó se enriquece. Então vejamos que Jacó queria ir embora, mas Jacó era um homem muito abençoado. Tudo que ele punha a mão, trabalhava,
Deus multiplicava grandemente. E o seu tio Labão queria que ele permanecesse ali, porque ele estava ficando rico com a presença de Jacó, porque Deus era com ele e o abençoava grandemente. Louvado seja o Senhor. E Jacó aceitou agora mexer naquele rebanho, separou tudo e fizeram aquele acordo, né? Tal cor é para mim, tal cor é para você, tal espécie dessa cor é para mim, tal espécie daquela cor é para você, e fizeram um acordo entre si, não é? E vejamos agora que Jacó se enriquece, Deus enriquece a Jacó. E diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Eles removeu a casca em risca, abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberam quando vinham a beber. Então, quando eles vinham beber, o rebanho vinha beber, eles concebiam só de beber a água, não faziam o sexo, não é? Eles vinham beber, vejam só que poder de Deus. Louvado seja o Senhor. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas, que eram as dele. Louvado seja o Senhor. E assim ele foi se enriquecendo diante do seu tio Labão. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. Porém, quando o rebanho era fraco, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos, muita criação. Naquela época a moeda era exatamente o que valia mais, era a criação. Depois o alimento também era muito, o dinheiro era o alimento, a parte de cereais, a parte dos alimentos em geral, o azeite, não é? Tudo que se come era moeda na época. E também a criação, os camelos, jumentos, os cordeiros, os bodes, tudo isso era o dinheiro. Não tinha essa moeda que hoje em dia existe, ou mesmo na antiguidade dos impérios, que passou a existir a moeda de ouro, a moeda de prata. Nesta época ainda não existia essas moedas. Já existia o ouro e a prata, né? Mas o que valia o dinheiro, valia também grandemente a criação, como até hoje vale, não é? Uma grande fazenda com cabeças de gado, não é? Vale uma boa grana, um bom dinheiro. Os gados campeões de reprodução, existem fazendeiros milionários, não é? Com o seu gado.
Louvado seja Deus. E não era diferente nesta época de Jacó com a sua criação. Não é? Jacó fez uma fortuna ao multiplicar o seu rebanho. Jacó se tornou um homem poderoso, muito rico. Deus o abençoou grandemente, porque ele era o patriarca de Israel. Abraão também era muito rico, porque ele foi o primeiro patriarca. Isaac é a mesma coisa, agora Jacó. Todos eles eram muito ricos, não é mesmo? Porque deles havia de ser criada uma nação, 12 tribos de Israel, não é, que existe até os dias de hoje, no qual foi cumprida a bendita e santa palavra de Deus no Velho Testamento. Iniciou-se o cumprimento do Novo Testamento em Cristo Jesus. Estamos hoje no cumprimento do Novo Testamento, onde Israel já não é a nação de Israel, né? Somos todos filhos de Abraão por nosso Senhor Jesus Cristo. A sua graça, a sua palavra, o teu Espírito Santo veio a todas as nações na face da terra. Isso que nós vemos hoje, que o Israel somos nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E combatemos grandemente o inimigo que quer nos abater, mas nós venceremos. Levaremos a igreja a todas as nações na face da terra. A congregação se encontra hoje em 87 países do mundo. No mundo existe apenas 200 países, nem isso. Falta 110, aproximadamente 110 países para que nós adentremos com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, preparando assim toda a face da terra para a volta do Senhor Jesus Cristo, cumprindo esta parte, que quando o meu evangelho chegar a todas as nações, raças e tribos, então aí virá o fim. Na verdade, o começo e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É só o começo, na volta de Jesus, e o cumprimento da sua bendita e santa palavra. Uma honra para mim, uma honra para aqueles que serviram ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma vergonha para os nossos inimigos. Serão totalmente desonrados e envergonhados para sempre. Vamos conservar esta palavra de honra em nossos corações, em nossas vidas, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar e no soar das trombetas venhamos a ressuscitarmos, reencontrarmos os nossos entes que faleceram e reencontrarmos todos os heróis da Bíblia, para juntos cantarmos o hino da vitória, o hino preparado para esta grande festa, um hino único preparado para este grande dia de vitória. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.